Irmãos queridos, estamos com saudade de todos, estamos começando, aguardando, daqui a pouco o Luciano está entrando para fazer a nossa abertura com música e aguardamos todos vocês com alegria para mais um encontro, para mais um estudo no nosso Centro Bom Samaritano, nossa live das terças-feiras, Vamos começar com o Luciano para ver aí como é que a gente faz a nossa abertura. Vamos lá, Luciano, pode pedir. Isso. Está entrando aí já o nosso companheiro Luciano. E daqui a pouco nós teremos João Paulo conosco, a nossa casa, para o nosso estudo. Boa noite, meu filho. Seja bem-vindo, você, Isonete, sua esposa, o Wagner. Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos. Nós estamos já recebendo a Muribeca, Georgette e outros amigos. Sejam muito bem-vindos. Estamos todos aqui apostos, com saudade de você. Vamos ouvir o Luciano e depois a gente vai receber o João Paulo, que é que vai colaborar conosco na noite de hoje. Ok? É com você, Luciano. Ok, professor. Inclusive, essa música nós escolhemos porque ela tem tudo a ver com o tema que o professor vai abordar hoje à noite. Sim, meu filho. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade na Bíblia. E a música que vem aí, você já me falou, é uma música muito bonita, do Tim e da Vanessa. Vamos ouvir a música Médios para abrir o nosso programa. Vamos lá. Se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. E verdade, os ricos, se eles se calarem, as pedras é que falarão. Nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. As visões de Jacó, Joel e Jeremias,
calarem, as pedras é que falarão, nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Obrigado, Luciano. Muito obrigado, meu irmão. O som a gente tem que depois ver como é que melhora, mas foi muito bom, viu? Estar aqui com você, fazendo essa abertura. Agora nós vamos esperar o João Paulo para nós entrarmos, fazermos a nossa prece e dar início aos nossos estudos da noite de hoje sobre mediunidade na Bíblia. João Paulo, se estiver ouvindo, entre aí, acene para a gente começar a nossa atividade, ok? Vocês podem desligar aí a atividade de vocês para dar a vez a João Paulo. Isso, obrigado, Luciano. Valeu, meu irmão. Muita paz para você. Que Jesus lhe abençoe. Aqui já está presente também nosso filho, o professor Enio, que hoje aniversaria. E nós já adiantamos que as vibrações do programa de hoje nós dedicamos a ele, e ele seja sempre o filho que é, o marido que é, o pai que é, o professor e o irmão que é. Ok? João Paulo, não estou lhe vendo, não pediu ainda a permissão para entrar. Abraço no Salvino. Sheila, nossa filha, também está aqui presente. Todos nós aguardando a entrada do João Paulo, e já solicitei, continue solicitando, meu filho. Continue, João Paulo, que eu não estou te achando. Deixa eu ver. Olha, João Paulo. Fazer transmissão ao vivo. Pronto. Achei João Paulo. Acho que agora ele vai estar conosco. Pronto. Seja bem-vindo, meu irmão. Sua cabeça está coberta. Você tem que dar uma melhorada. Aí. Não, assim não, João. Assim você está de banda. Deixa eu ver. Assim, meu filho. Tá ótimo assim. Ficou bom, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Só um minutinho, então, só para me resolver essa questãozinha aqui da câmera. Porque eu tinha planejado e a cabeça está cortada. Uhum. Vou resolver esse problema. Pronto, agora deixa eu ver aqui. Aí nesse ponto tá bom. Quem Tá ótimo assim. Tá bom, Pronto. tá ótimo. Ok. Olha, seja bem-vindo. Eu quero apresentar João Paulo, é um estudioso da nossa casa. Tem conhecimento muito bom do Livro dos Espíritos, fez escola mediúnica e estudo em Brasília. Está conosco, ele e sua esposa Carol. Então, é um frequentador da nossa casa, como todos os outros, vocês que estão aí, o Saúde Salvino, todos aqueles que já... Fátima, Salvino, e agradeço as mensagens de saúde para o nosso filho Enio. E eu vou lhe pedir, João Paulo, que você faça prece. Enquanto isso, a gente vai preparando as nossas orações para o estudo da noite de hoje. Ok, então vamos começar com a nossa prece. Nesse momento, todos os que nos encontramos nessa live, sintonizados pelos fluidos espirituais, que são movidos pelo nosso pensamento e pela nossa vontade, solicitando aos benfeitores que possam nos iluminar nesses momentos em que vamos estudar a doutrina espírita e que vamos estudar a Bíblia. Que Deus possa nos iluminar, que tenhamos calma e discernimento. Que assim seja. Assim seja, meu querido irmão. Vamos dar início ao nosso trabalho. E nós estivemos conversando com o João Paulo essa semana e achamos interessante que nós fizéssemos um estudo sobre mediunidade e depois reencarnação na Bíblia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre mediunidade na primeira revelação, o Velho Testamento, como muita gente fala. As pessoas têm
por certo preconceito ou até desconhecimento, que realmente o preconceito é a ausência de conceito. E nós espíritos sabemos que os canais que nos levam a Deus são canais mediúnicos, a gente chama mediúnico porque é a linguagem, um termo criado por Allan Kardec. Mas, na verdade, a palavra médio não é uma coisa latina, vem do latim intermédio. Mas essa palavra nasceu com o primeiro homem, porque a mediunidade é uma faculdade que faz parte do homem. Não foi criação do Espiritismo. O Espiritismo adotou, Kardec criou o termo, e a doutrina espírita, ela explora bem melhor, explica tudo isso, porque a origem da palavra médio começa lá na Babilônia. O deus babilônico chamava-se Nabu, de onde os árabes chamam de Naba, e os hebreus de Navi, que se você pegar o livro hebraico Utaná, é o acróstico de Torá, Neviim, que é o plural de Navi, e Ketuvim, que são os escritos. Então a própria Bíblia já tem uma parte que é dedicada aos médios, e na verdade Neviim, em hebraico, é o plural de Navi, que significa aquele que pode ou tem a condição de entrar em contato com o mundo espiritual. E nós vamos explorar. Diga, João. Exatamente. E nessa perspectiva, nós vamos explorar um livro do Senhor muito conhecido, muito falado no movimento espírita, que é o livro Analisando as Traduções Bíblicas. Professor, esse livro fez muito sucesso, ainda faz, em virtude da análise que o senhor faz nesse livro das traições bíblicas, né? Como diz o ditado italiano, tradutore, traditore. E aí eu gostaria de falar um pouco para os nossos telespectadores aí, a importância de fazer análises de tradução e como que o Espiritismo, vamos dizer assim, colaborou nesse trabalho, que o senhor fez um trabalho acadêmico. Na verdade, João, essa nossa obra eu considero a minha primeira tese na doutrina espírita, porque é uma obra que eu levei 10 anos pesquisando, são 114 referências bibliográficas. Eu estudei não só os textos originais, que foi o mais difícil, que eu traduzi palavra por palavra do original, para mostrar que eu não estava trabalhando com achismo. E a obra já está aí na 13ª edição, já tem mais de 70 mil exemplares vendidos e distribuídos no Brasil e no mundo. E esse livro ele tem o objetivo de, como diz um amigo pastor, esse livro é um livro para pastores, porque ele é um livro que ele mostra aquilo que, como os pastores são muito literais, ele mostra exatamente da forma literal como eles entendem a Bíblia, porque eu traduzo palavra por palavra e vou mostrando, inclusive as deturpações, as tendências que muita gente sempre teve, por questões pessoais, literais e muitas vezes religiosas, que acabam, como você bem disse, provocando não uma tradução, mas uma traição. E eu queria começar... Diga, João. Não, interessante o senhor colocou dos pastores. Nesse livro, para quem conhece, quem não conhece fica a dica, tem um pós-fácio, um texto que é escrito depois do término do livro. E esse pós-fácio é assinado por um pastor, Neemias Marien. E esse pastor, ele não só indica a obra, como ele diz que é uma obra que ninguém havia escrito, nem entre protestantes, muito menos entre católicos, que são os herdeiros da nossa tradição no Ocidente, a tradição cristã. E isso é interessante, né, professor? A aceitação da sua obra, uma obra séria, por parte de pastores e de adeptos de outras religiões. Na verdade, isso mostra o caráter ecumênico da obra, respeitoso, que nós não fizemos uma obra para destruir a religião de ninguém, pelo contrário. É para tornar a religião de cada um, dentro da teologia, mais compreensível, né? Porque quando a gente fala de Abraão, que é o pai do monoteísmo, Abraão é o primeiro grande médium que consta nos livros sagrados da história. O livro sagrado da Bíblia, que é o livro mais vendido e mais lido e mais estudado do planeta. Porque Abraão era um caldeu que ele fez o que fez por ser médio audiente. Porque, segundo ele fez o que fez por ser médio audiente. Porque, segundo o próprio Gênesis, capítulo 12, ele ouviu uma voz que dizia:
ler, lechá, em hebraico, do verbo halar, que é ir, no imperativo afirmativo relativo, ele diz assim, vai ler, lechá, vai para ti, para dentro de ti, ou seja, te volta para o teu interior. Então, a primeira mensagem mediúnica do planeta Terra, registrada numa obra sagrada, é a reforma íntima. E Abraão, para fazer o que fez, ele precisou fazer uma reforma interior. É como se Deus dissesse assim, reformula-te, abandona o teu material, tua parentela, tudo aquilo que é material, que eu tenho uma missão espiritual para você. Então, é uma mensagem, é uma questão assim tão forte, que essa mensagem, ela transita, esse pedido de Deus para Abraão, ela transita pelas 3 revelações. Porque João veio com a mesma mensagem de Abraão, pegando no deserto, dizendo, Tarrazu, voltai-vos, batechuvá. Techuvá é voltar para si mesmo, é a volta para você mesmo. Então, na verdade, João Batista repetiu o pedido de Deus a Moisés. E depois veio o Espírito da Verdade na codificação kardeciana, e primeira obra com as 1019 questões, aliás, 1018 do Livro dos Espíritos, tem como um contexto geral e filosófico a reforma interior. Então, na verdade, nós tivemos 3 revelações em épocas diferentes com o mesmo teor, a mudança interior de cada um. Isso não é uma questão religiosa, isso é uma questão universal, pessoal. Nós somos canais com Deus e a Bíblia está repleta de fenômenos dessa natureza. Eu vou deixar que você me explore, porque eu prefiro que você faça o papel daqueles que não têm assim um conhecimento um pouco mais profundo, mas que a gente possa até de uma forma bem palpável, superficial, levar as pessoas uma outra visão da importância que é o Espiritismo nesse contexto, como está lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, que diz o Espírito da Verdade a Kardec, o papel da doutrina espírita é tornar compreensível, palpável, aquilo que para muitos era figurado, metafórico, até Jesus, tá certo? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o Espiritismo é a chave através da qual tudo se explica de um modo fácil. Então, vamos utilizar esse contexto de primeira, segunda e revelação, se completando, para que a gente possa levar para as pessoas um pouco mais de segurança e de conhecimento, sem preconceito, sem debate religioso. Não está aqui nenhum desrespeito à fé de absolutamente ninguém. Nós espíritos respeitamos a fé das pessoas, é tanto que não fazemos proselitismo, que achamos que cada um deve ter seu caminho para Deus. Exatamente. Então, professor, vamos só deixar claro para os nossos ouvintes. Nós pensamos em fazer um trabalho desta semana. Hoje nós conversamos um pouco sobre fenômenos mediúnicos no Antigo Testamento, na primeira revelação, e na semana que vem a gente conversar sobre fenômenos mediúnicos no Evangelho, na segunda revelação. E o senhor comentou uma coisa muito importante para a gente começar o nosso debate, falando que a mediunidade é uma faculdade natural. Allan Kardec, no item 159 do Livro dos Médiuns, ele vai deixar isso muito claro. A mediunidade, sendo uma faculdade natural, ela não é atributo de um indivíduo, muito menos de uma doutrina. O senhor colocou muito bem, e para os nossos ouvintes é importante que isso fique claro, que o Espiritismo estuda um fenômeno. Qual o fenômeno? O fenômeno da comunicação desses seres invisíveis. Aquela pessoa que produz essa comunicação, Allan Kardec filosoficamente denominou intermédium, ou médium, aquele que está no meio entre o morto ou vivo no mundo espiritual e nós, o que estamos na vida carnal. E o senhor começou comentando muito bem que Abraão, considerado o pai da fé, é um dos primeiros médiuns que nós temos registrados. E no Gênesis nós temos muitas passagens interessantes e que no seu livro consta, no capítulo 20 do livro Analisando as Traduções Bíblicas, o seguinte, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 18, Abraão é avisado por 3 espíritos materializados do nascimento de seu filho Isaac. Como é que é isso, professor Celestino? Isso é um fenômeno. João, antes de te responder, algumas pessoas estão falando que o teu som não está lá muito bom. Não sei se seria interessante você usar o seu fone de ouvido para poder eles terem um acesso melhor.
Segundo, um abraço aí para a nossa Márcia, que representa o grupo nos Passos do Mestre, que está unido com o nosso grupo em estudo. Um abração, Márcia, aí em São Paulo, ela e Wanda, que estão também aparecendo aí na nossa live. O termo é novo para mim, mas eu acho que é assim que se chama. E olha, agora, João, como é que está o seu som, professor? Agora, para mim, ficou muito melhor. Era até Márcia que estava falando. Melhorou, Márcia, o som do João? Avisa aí para a gente, para dar uma Odilene também, gente muito boa. Para mim tá bom o som. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Melhorou muito para mim, inclusive, o seu som ficou agora maravilhoso. Bom, então só para repetir para as pessoas que não ouviram bem. No Gênesis, capítulo 18, tem o registro de que Abraão foi avisado por 3 espíritos materializados do nascimento de seu filho Isaque. Celestino, quer dizer que tem manifestação de espírito no Antigo Testamento? Tem, João. Eu acho que do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia como um todo, em todos os livros, praticamente, o único canal que o homem tem para se comunicar com Deus é o canal mediúnico. Eu acho curioso quando as pessoas dizem que a gente fala com o morto. Na verdade, a gente não conversa com o morto nenhum. Todos estão vivíssimos, porque nós somos imortais. Quando os nossos protestantes enfatizam a importância de um Paulo de Tarso, ele está falando de um homem morto. A sua obra hoje está vivíssima entre nós, pelo seu trabalho, mas Paulo morreu fisicamente. O espírito dele continua, inclusive na codificação do Kardec, ele traz mensagem. E é isso que a gente precisa entender. Mas o que você está me colocando aí, lá do Gênesis 18, é importantíssimo, porque ali, além de ser um fenômeno mediúnico, é um fenômeno de materialização. Foram 3 espíritos que vieram e chegaram na tenda de Abraão ao meio-dia, e eram tão reais que Abraão considerou 3 visitas, 3 hóspedes, mandou matar um cevado, mandou fazer almoço para eles comeram. E os 3 espíritos se vestiam com pessoas dali do judeu, né? É tanto que os espíritos não vêm como a igreja criou, com asa de anjo, aquela vamos dizer assim, aquela imagem dos deuses do Olimpo, jovens imberbes, 17 anos, de asas, etc, etc. Os espíritos têm a forma que tiveram quando aqui viviam, é tanto que Abraão não conheceu o que era espírito. E os 3 vieram, um para destruir Sodoma e Gomorra, o outro para curar Abraão, que tinha sido tinha passado por aquela cirurgia judaica chamada Brit Milá, ou circuncisão, e o terceiro, como você já disse, para anunciar a chegada de Isaque. E como a esposa dele, Sara, já era idosa, ela sorriu, Itzhak, ou Itzhok, sorrir com gargalhada no hebraico, zombar de alguma coisa. Então, aquilo foi tão forte para a mensagem dos Espíritos que ela disse assim, ele se chamará Itzhak. Por quê? Porque ela zombou, ela gargalhou com a nossa notícia. Isso é um fato que está na Bíblia, não foi nem um Deus, não foi nem, vamos dizer assim, um ser espiritual diferenciado, mas seres comuns enviados, que a palavra malar em hebraico é mensageiro. Eram 3 mensageiros de Deus materializados de uma forma tão palpável que, segundo o próprio Gênesis, eles se alimentaram com Abraão. Então é um fato que está na Bíblia, um fato mediúnico, que a gente entende isso com muita facilidade, que a materialização já foi feita cientificamente. No Brasil, o famoso Peixotinho e tantos outros, Chico Xavier, todos fizeram trabalho dessa natureza. Hoje não se faz mais porque as mensagens espirituais já são muito suficientes para comprovar e provar a imortalidade da alma e a existência desses fenômenos. E parece, professor, que os médiuns entre o povo hebreu eram médiuns muito potentes, porque você vê muitos casos de materialização no Antigo Testamento. Tem mais um que o senhor cita no próprio livro Gênesis 32, a luta de Jacó com o espírito materializado. Quer dizer que Jacó, além de materializar, ele lutou com o espírito. Então tem espírito no Antigo Testamento. Fantástico, João. Isso é muito importante para nós, que eu já estive nesse lugar umas 3 vezes, no Vale do Jaboque, que é um rio que fica hoje na Jordânia, nas montanhas de Gileade, onde nasceu o profeta Elias. Então aquela região é muito judaica. Esse fenômeno, a partir dele,
essa luta que Jacó passou a noite lutando com esse espírito do Senhor, esse local passou a se chamar Israel. Então, esse fenômeno deu origem ao nome que hoje tem o país de Israel. É um local, eu acho que, para o judeu, muito mais importante do que qualquer outro religioso do planeta, até mais, muito mais do que para nós cristãos, porque o local é maravilhoso, o rio está lá, o local está lá, eu já estive lá algumas vezes, tem filmagem lá, fotografia já. E é um local, na verdade, a Jordânia e a Samaria são 2 pontos assim, que a gente explora muito pouco. E a Jordânia, ela tem um papel muito especial na história, não só do judaísmo, como do cristianismo. Né? Você falou muito bem, um anjo materializado que lutou até o nascer do sol. E ele queria ir embora e ele não deixava, só depois é que ele disse: você lutou comigo, seu nome a partir de hoje será Israel. Então isso deu origem ao povo hebreu a se chamarem Israel a partir de Jacó, que é toda a descendência, tem esse nome. E ele colocou o local, o nome Panuel ou Fanuel. Pan é face, face de Deus, porque ele lutou com Deus ali. Interessantíssimo. E aí a gente pode dar um salto e chegar num nome muito conhecido entre nós, né? Que representa de uma forma ou de outra a primeira revelação, que é Moisés. Moisés, os mais potentes médiuns que nós temos registro. Professor Celestino, Moisés era tão danado que já começa produzindo voz direta no fenômeno da sarça ardente. O que aconteceu ali, professor Celestino, naquele fenômeno histórico, né, que marcou a nossa história? O que aconteceu? Moisés era danado. Ali, Moisés foi um dos maiores médios, tanto que os judeus chamam Moisés nosso pai, o pai Moisés, o Hanavi, o profeta, Moisés o mensageiro, Moisés o libertador. Ele foi, depois de Abraão, a figura assim, mais importante do Velho Testamento, ou da primeira revelação, porque Moisés, ele nasceu entre os hebreus, cresceu entre os egípcios e volta para dentro dos hebreus para consubstanciar sua missão. Como Moshe Lishmor é extrair, tirar. Moshe porque ele foi extraído, foi retirado das águas pela filha do faraó, daí o seu nome. Muita gente diz filho das águas, mas não é. É retirado das águas. Então Moisés tinha uma faculdade mediúnica imensa. Ele está pastoreando no deserto da planície do Sinai, ali naquela região. Ele está pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, quando ele observa uma sarça que ardia, mas não se consumia, um fenômeno que Kardec classifica físico chamado pirogenia, produção espontânea de fogo. E aí é um fenômeno aí muito completo, que está lá do Gênesis 3, começa ali, eu acho que 12, 14, e ao ele se aproximar, quer dizer, ele foi atraído por um fenômeno de efeito físico, pirogenia, aquela produção de fogo. Mas quando ele se aproxima, aí houve uma voz de dentro que diz assim: vai ao Egito e liberta meu povo. Então ali ele recebe um convite de voz direta, pneumatofonia, classificada pela doutrina espírita como um fenômeno de pneumatofonia, que é a voz direta, porque você escuta a voz, mas não sabe de onde vem. Então ele é um dos médios assim, considerados os maiores profetas para o hebreu, médios para nós, na classificação da doutrina espírita, porque ele tem mediunidade de todos os tipos: pirografia, pirogenia, efeito físico, vidência, audiência. É tanto que a Torá diz assim: Moisés foi o único que falou com Deus boca a boca. As pessoas dizem face a face, mas não é boca a boca. A palavra pé em hebraico, por incrível que pareça, pé é boca. Então é pé al pé. É boca a boca. Porque Deus falava, ou seja, Yahvé falava, e Moisés ouvia diretamente. Então por isso que ele contemplava ele face a face, mas ele não via, ele contemplava, ele presenciava, ele sentia a presença de Deus ali. Então isso aí aparece o grande chamado dele e o grande compromisso, porque imagina como esse homem tinha uma sintonia com Deus, porque diante daquele convite, naquele momento,
ele que tinha morto um soldado já há muito tempo, já tinha fugido do Egito. Seria muito arriscado ele voltar lá. Ele não falou disso, ele não relutou, ele não perguntou quanto ganharia. A pergunta dele, foram duas perguntas que ele fez. Primeiro, Mashimô, em hebraico, como é o seu nome? Que ele não sabia com quem estava falando. E segundo, depois que a voz diz assim, Erie, Achê, Erie, que todo mundo trazia, muito arriscado ele voltar lá. Ele não falou disso, ele não relutou, ele não perguntou quanto ganharia. A pergunta dele, foram duas perguntas que ele fez. Primeiro, Mashimô, em hebraico, como é o seu nome? Que ele não sabia com quem estava falando. E segundo, depois que a voz diz assim, Erie, Achê, Erie, que todo mundo traduz dizendo eu sou aquele que sou, e não é bem assim. Erie é o futuro do verbo ser. Eu serei aquele que serei ou aquele que estarei. Eu entendo melhor, eu serei aquele que estarei com o meu povo. Porque o verbo ser e estar é a mesma coisa. Então o primeiro ele diz, eu serei aquele que estarei. Ele não tinha nome até aí. Então Moisés, depois de resolver ir, de receber essa informação, ele diz assim, e quando eu chegar lá, eu direi ao faraó que quem me mandou. Quer dizer, ele estava comprometido, assumiu o compromisso, não disse que tinha medo, não relutou, não contra-argumentou absolutamente. Ele fez igual a Paulo na estrada de Damasco, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se entregou à vontade de Deus e realizou, como a gente sabe, a sua missão, repleta de fenômenos mediúnicos, do início ao fim, com ações, com produção de água, com cajado sendo transformando em serpente, as chamadas, que as pessoas chamam de 10 pragas, mas são 10 chamados de Deus para o povo do Egito, porque o povo do Egito também era o povo de Deus, não poderia ser apenas o judeu, né? Na verdade, Deus envia Moisés para convencer aquele povo que ele era o Deus verdadeiro. Eles não se convenceram de um jeito, aprenderam do outro. Depois do 10º convite, quando eles começam a perder os seus primogênitos. Que legal. E sobre Moisés ainda tem uma outra curiosidade. Às vezes as pessoas não prestam atenção e o senhor no livro colocou. Gente, estou fazendo propaganda do livro do professor Celestino, analisando as traduções bíblicas. Quem não lê tem a obrigação moral de ler, hein? Vamos lá. Moisés... O som agora está maravilhoso. Estou avisando que o som agora melhorou. Moisés tinha a língua presa, professor? Tem uma passagem na Bíblia que diz que Arão era o segundo médium de Yahvé. Quer dizer que, como é que era esse processo? Quer dizer que Moisés tinha a língua presa? Como é que funcionava isso, professor? Moisés era, como ele dizia, ele era incircunciso dos lábios, tá certo? Ele era gago. Moisés tinha dificuldade imensa de falar. Eu até brinco, quando a gente assiste os 10 mandamentos, que vê Charlton Weston com aquela voz de som que retumbe nas paredes do cinema, só falta, né? Não sabe disso. É por isso que ele diz assim, quando eu chegar lá, como é que eu vou falar com o faraó se eu tenho dificuldade? Eu sou gago, eu sou incircunciso dos lábios. Azal ou Raal Shfatain, que Shfatain em hebraico é lábios, a palavra é plural, são 2 lábios, né? Então, Shfatain. Então, como é que eu vou falar com ele se eu tenho dificuldade de me falar? Imagina, a situação dessa, chegar lá um gago diante do faraó, ia ser um problema a mais, não uma solução, né? E é aí que surge o primeiro médium de Moisés, que Arão diz assim, Deus fala para você, você fala para mim e eu falo para o faraó. Então aí começou, né, a chamada médio de médio, né? Que na verdade, a palavra intermédio é o intermediário, é o intérprete, é aquele que transmite a mensagem do ser superior na ordem cronológica, do mais superior para o mais submisso, o mais entregue, o mais disponível, que é o caso, o médio. Exatamente. Tem uma outra passagem, professor, muito enigmática e interessante. Inúmeras passagens, gente. O Antigo Testamento tem uma passagem mediúnica atrás da outra. Tem uma muito interessante, que é a mula de Balaão. Espírito aparecendo para a coitada da mula, e a mula empaca, professor.
A mula empaca. Como é que é isso? Empacando por causa de até espírito registrando. Até, desculpa, na verdade, Balaão era o médio, né? Que os hebreus queriam que Balaão fosse interceptar a missão ou a tarefa do povo hebreu. Balaão tentou, né? Ele vai em missão quando ele descobre um espírito, ele não, a mula dele, o animal que estava com ele. Vê o espírito e com a espada na mão e a burra, como é conhecido de Balaão, empacou. Ele disse, como se diz aqui, não sai. Ele tentou impor e a mula começou a falar. Mula não fala, não existe, né? Aí a gente tem que entender que foi mais um outro fenômeno mediúnico, quando o espírito se dirige a Balaão, mas primeiro quem percebeu foi o próprio animal. Então a mediunidade, ela se derrama de forma direta ou indireta, a mensagem de Deus tem que chegar a todos nós, gostemos ou não gostemos, através de quem, não importa. O médium, na verdade, é o instrumento. Deus o utiliza para trazer a sua mensagem. Daí a responsabilidade. Ser médium não é um privilégio de ninguém. Tá certo? Ser médium é ter sintonia com o alto. Daí porque não precisa ser culto para ser médium. Precisa ter o coração puro, a disponibilidade para servir a causa de Deus. O maior médium da história que nós conhecemos, Chico Xavier, não tinha nem o curso primário completo, mas ele era um espírito evoluído. Daí vem a reencarnação, que é outra parte. Ele já tinha tido existências no passado que o dignificava. É importante o estudo, mas o estudo não dá moral, o estudo não dá sintonia com Deus, se você não utilizar da forma correta, não for humilde, não for disponível do trabalho de Deus. Inclusive, tem um capítulo muito importante no Livro dos Médiuns, a influência moral do médium na comunicação. Kardec vai discutir a existência da faculdade que independe da moral. A faculdade está radicada no organismo. E aí Kardec vai tirar uma série de consequências. Isso entraria também, depois nós poderíamos conversar na próxima live ou em outras, a questão dos falsos profetas, né? No próprio Antigo Testamento existe citação, Jeremias vai falar disso. Quem mais fala? Isso, depois a gente pode até entrar por esse caminho, mas nosso tempo, o relógio corre e tem muitos casos. Professor, tem uma coisa interessante no capítulo 19 que o senhor trata, que é a questão do termo nave e o termo roê. Navi, né? Navi. E o termo roê, que é sinônimo de vidente. E o senhor coloca que essa palavra às vezes é usada ora num sentido, ora no outro. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Porque, na verdade, segundo a própria Bíblia, no tempo de Samuel, se chamava o médium de roê. E roê em hebraico é vidente, aquele que vê. Roê é aquele que vê com os olhos físicos. Eu estou te vendo agora da forma física. Então, o vidente, na concepção do tempo de Samuel, Samuel era chamado de o vidente, porque as pessoas viam ele como aquele que via, mas quando eles se dirigiam a ele, era no sentido de que via o mundo espiritual. Mas na expressão hebraica, ver com os olhos é roê, que é a concepção que se dava a Samuel, porque o povo não conhecia ainda essa faculdade. Depois que aprofundou os estudiosos, existe outra palavra que é rosé, que rosé é ver também, mas é ver com a mente, é ver de olhos fechados. O vidente, segundo se falava de Samuel, via com os olhos abertos. E o rosé, que é tanto que o Apocalipse chama Risaion, que vem exatamente de rosé, porque João não viu o Cristo. Ele viu um vulto, mas ele ditou tudo que ele escreveu no Apocalipse sem ele ver, ele apenas ouvia. Então é Risaion,
que é a visão mediúnica de João. Então, o roê é o que vê com o olho físico. Na época de Samuel era considerado profeta também, Navi. E rosê é a visão como nós temos hoje, a visão mediúnica, que a gente fecha os olhos, se concentra, e o médio vidente, que a gente chama, que na verdade do judaísmo seria rosê, esse é tanto que Jesus diz no Sermão do Monte que os puros de coração irrazu et Elohim, os puros de coração verão a Deus, mas verão em espírito. E João diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Aí João usa o verbo ver fisicamente. Raú, viu no passado. Raá. Ele Micheu, Raá, Elohim. Ninguém jamais viu a Deus, porque para ver a Deus, Jesus é que explica os puros de coração e arrasu, verão, mas verão com a visão espiritual, porque não pode ver com o corpo físico. Que legal. É tanto conhecimento interessante, né, professor? Na verdade, isso é muito importante para a gente entender não só as colocações maravilhosas que Kardec traz na codificação, no Livro dos Médios e tantos outros, mas também no termo original, na concepção que a gente começa, esses que iniciaram esses fenômenos, porque o fenômeno mediúnico é tão importante que existiram 24 médios importantes na primeira revelação. Tanto são chamados 12 profetas maiores, 12 profetas menores. Não é que um fosse maior, eu não fosse do time dos anões como eu sou, mas é porque um tinha os livros mais longos, outros livros mais curtos. E aí, dentro desses mais curtos, a gente tem o grande Joel, que foi aquele que prenunciou que no futuro chegaria, Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os seres, como ele previu, e Jesus executou isso, realizou isso, no livro de Atos 2, quando vem lá no cenáculo, no Pentecostes, em forma de língua de fogo, ele distribui de uma forma universal, porque tinha gente de todos os lugares, a mediunidade distribuída entre as pessoas. Isso a gente vai ver, se der tempo, na próxima semana, se Deus quiser, quando vamos falar mais nessas faculdades no Novo Testamento. Exatamente. Agora vamos falar de uma coisa interessantíssima. Muita gente diz que os mortos não voltam. Diz que os mortos estão descansando, que os mortos não voltam, que os mortos se comunicam. Acontece que no próprio Antigo Testamento nós temos comunicação dos mortos. Na verdade não são mortos, são vivos, porque Deus não é Deus de mortos, sim de vivos. Por exemplo, professor Celestino, gostaria que você comentasse o caso da pitonisa de Endor, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Saul e Samuel. Samuel estava onde? Samuel se comunicou como? Celestino, explique para nós. Muito boa pergunta, João, boa colocação. Samuel foi um grande profeta, que filho de Ana, né, esposa de Elcana, que foi prometida a Deus pela sua mãe, que era estéril, porque na Bíblia a gente vê muito essa dificuldade de reprodução das mulheres, né? E Ana foi mais uma estéril, que lá em Shiló, na Samaria, ela chega no tabernáculo que existia lá, mexicano, como se diz em hebraico, e ela vai pedir a Deus, ela pede sussurrando. Ela pediu entre lágrimas. Tanto que perguntaram se ela estava bêbada. Pela voz, ela disse, eu estou. Ela bochichava com Deus. É aquela hora que as pessoas estão ali naquela concentração, na sintonia com Deus. Pediu para aquele alvicinador que se ela pudesse ser mãe, ela dedicaria seu filho a Deus. E assim foi, ela ficou grávida e ela levou Samuel, deixou com o sacerdote, e ele não foi só sacerdote, foi também profeta, importantíssimo. Ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, depois ungiu Davi, o segundo rei, e Samuel foi aquele que foi intermediário entre o período das tribos que não tinham dirigente geral e a chegada dos reis de Israel, que ele teve a honra de ungir. Foi ele que instituiu a presença de reis em Israel. Então Samuel foi um grande sacerdote, um grande profeta, um grande dirigente, um homem muito ligado a Deus. Mas Samuel, como todo mundo, fisicamente morreu.
E Saul ficou precisando, porque Saul era atormentado, era uma pessoa que, eu às vezes acho até graça que muita gente diz que Saul morreu porque foi consultar essa média, essa pitonisa de Endor. Se fosse assim, como se isso tivesse sido um castigo. Não existe absolutamente nenhum desrespeito. Eu, por exemplo, eu sou médio desde menino, desde 5, 6 anos que eu comecei a ver espírito. Eu nunca pedi para ver. Como é que uma criança de 5 ou 6 anos pode ser condenada pelo fato de ver espíritos, que é uma faculdade tão natural que pertence ao ser humano? E Samuel, ele era esse grande médio, esse ser, que a história dele é muito bonita, só que depois que ele faleceu, Saul ficou só e começou a se sentir, porque Saul foi um rei insubordinado, começou a se sentir, porque Saul foi um rei insubordinado, foi um fracassado, ele era obsediado, o espírito o perturbava, tá? E não está lá dizendo que era demônio na Bíblia, não, o termo original é Ruach. O Deus enviou um espírito que perturbava Samuel ou Saul, e curiosamente o Davi, naquela época que era jovem, era pastor em Belém, ia, tocava sua harpa e ele ficava bom. Desobsessão. Desobsessão pela música. Eita, então quer dizer que o espírito se comunica, e está lá no Antigo Testamento que a música pode ser um elemento para afastar espírito mal. Olha que coisa interessante. Exatamente. E Chico psicografava com músicazinha clássicas, Roberto Carlos ali perto. A música traz essa sintonia natural, né? Então é por isso que é bom a gente começar com a música, com a prece, que vai trazendo as pessoas para a sintonia. E depois que Samuel morre, Saul ficou meio perdido e começou a pedir a Deus, que ele cercado, achando que ia perder a guerra para os filisteus, ele ficou em pânico quando viu o exército acampar. Então ele dormiu, ele orou a Deus e não teve resposta nenhuma. Então alguém chegou, ele pediu que mostrasse ele não tinha uma pitonisa. Pitonisa é uma influência grega, mas era médium, mulher era médium naquela época. Só que ele perseguiu muito por entender errado o Deuteronômio 18, como muita gente entende, que aí é outro detalhe que a gente não sei nem se vai dar tempo de a gente explorar, porque a gente está quase chegando na nossa hora. É porque é muita coisa. Para explicar, a gente não pode explicar direto, tem que enriquecer com alguma informação a mais para as pessoas ficarem mais bem informadas. Então ele procura essa mulher e, curiosamente, quando ele chega lá, a mulher diz: você bem sabe o que fez o rei Saul, como perseguiu os médios pitonisas, né? Na verdade ela falou pitonisa, que é dos oráculos gregos, né? Aquela questão que a gente vem de lá, dos mistérios e dos oráculos gregos, a serpente sempre esteve muito presente. Então chamamos pitonisa. E aí quando ela diz assim: quem você quer que eu chame? Se me chame o profeta Samuel. A mulher soltou um grito, disse: você é Saul? Ela diz assim: Ani roe, olha, eu vejo Elohim Shalá, eu vejo um Deus que sobe. Então ela reconheceu Samuel pelas vestes sacerdotais e disse que você é Saul. Quem disse a ela que ele era Saul? O espírito de Samuel. Então ela foi uma médium verdadeira. E Samuel não gostou, porque ele sabia que ele tinha sido, e disse a ele: amanhã tu estarás comigo. Tudo que aquela médium disse aconteceu. Agora, curiosidade, João, a pitonisa de Endor, essa gruta onde Samuel falou, Samuel morto, sem corpo, falou com Saul encarnado, como a gente chama na doutrina. No dia seguinte, ali, ele morto e Saul vivo, tudo que ela disse aconteceu. E, curiosamente, a gruta de Endor fica no mesmo destino, no mesmo nível do Monte Tabor. Do Monte Tabor você avista as montanhas de Endor, ou seja, são duas revelações, porque aconteceu a mesma coisa no Monte Tabor. Jesus também, encarnado entre nós, falou com Moisés e Elias, que para muitos estavam fisicamente mortos e há muito tempo. Então, essa comunicabilidade entre os dois planos,
existe e não há nenhuma condenação nisso, ela é espontânea, porque a maioria nunca vai buscar. A gente tem sempre um problema com as pessoas que chegam nas nossas casas pelos preconceitos religiosos, porque elas veem e as pessoas dizem que elas estão vendo e escutando Satanás. Agora, eu acho curioso, porque as pessoas só dizem que é Satanás quando é a mãe do pai dos outros. Quando alguém dele, eu tenho um primo, ele já está do outro lado, eu tive uma visão com a mãe de criação dele, uma senhora que eu protegeu muito, e ele tinha me dito que ele não aceitava essas consultas. E aí, quando eu falei que tinha visto a mãe dele, aí ele olhou para mim assim e disse: ela era uma santa, deve estar num lugar muito bom. Eu não vi Satanás, eu vi a mãe dele. Aí não teve nenhuma descrença da parte, né? Então a gente vê a importância do conhecimento, como diz Jesus em João 8,32, que liberta. É isso que eu acho muito importante, que a gente traga isso para as pessoas. Aqui não está nenhuma imposição. O que nós estamos dizendo aqui até agora, eu e você, nós estamos trabalhando com a Bíblia, com o Velho Testamento, com passagens que ninguém fala dela, e quando fala com preconceito. Mas no judaísmo não é assim. Eles sabem disso, eles conhecem isso, eles não discutem, eles sabem dessa condição e condução que acontece entre o mundo espiritual e o mundo material. E ela está cheia desses fenômenos. Aliás, o Kardec, na Revista Espírita, quando ele vai falar das perseguições que ele sofria, ele vai dizer que os judeus eram o grupo que menos perseguia as reuniões espíritas. E Kardec ainda ironiza dizendo assim: é engraçado porque aqueles que não são judeus usam os livros sagrados dos judeus para combater. E os judeus não combatem. Não combatem. E eles gostam. Eu tenho um amigo, o Gadi, que traduziu o Bereshit comigo. Ele dizia assim: você tem maneira de eu conversar com os espíritos? Eu gosto muito. Quer dizer, eles acham que é muito natural, porque está na Torá, não tem nenhum preconceito para isso. Eu fico pensando, essas pessoas têm tanto pavor dos mortos quando amanhã estiverem do outro lado. Porque vão estar mortos, né? Vai ser a questão que a gente acha que só vem para a gente anjo bom, espíritos superiores, mas a pessoa não melhora nem piora por morrer fisicamente. Continua tendo o mesmo... Não é? A mesma coisa, a mesma condição. Então, isso é uma coisa, se você olhar a Bíblia sem nenhuma pretensão, de uma forma neutra, você vai entender como Deus é misericordioso, justo e bom, e como Ele tem sempre um canal para nos trazer. João, nós estamos tão em cima que eu queria só adiantar a figura de Jeremias, porque a gente vai continuar com isso na próxima semana, se Deus quiser. Tem muita coisa. Pode. Não é? A figura de Jeremias, que era uma criança. Jeremias foi um grande profeta, um grande médium, e ele começou a ver espírito menino, e ele dizia, ouviu a voz de Deus, dizendo assim: eu sou uma criança, eu ainda não posso, eu não quero saber desse compromisso, porque ele foi um profeta pré-exílico excelente, ali profetizou perto de Jerusalém, ali no reino de Judá, e ele, criança, ele dizia que não queria isso para ele. E o Espírito diz a ele assim: antes que você for gerado no ventre de sua mãe, eu já lhe conhecia, e eu já lhe escolhi para profeta ou médio das nações. Então veja que o Espírito, antes de encarnar, ele já tem uma identidade, já é conhecido. E é como Jesus diz em João 3, o Espírito é como o vento, sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque ele existia antes de chegar aqui, passa por aqui e vai continuar existindo depois que for para o outro lado. Quem impede que esse ciclo continue? Porque tudo na natureza é ciclo. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Ciclo das águas, ciclo do sol, estações do ano, tudo vai e volta. Vai e volta. E por que é que só o Espírito não vai e volta, que é um ser imortal criado por Deus lá em Gênesis 2,7, a grande inoculação do Espírito de Deus sobre o ser humano criado materialmente, que passou a se chamar Adão, com as duas partes, a parte material e a parte espiritual. João, nós só temos 5 minutos para a gente fechar. Se você quer dizer alguma coisa, para nós fazermos a nossa prece. Agradecer muita gente, disse que o som está ótimo.
e é muito bom a gente usar sempre assim, fone de ouvido. Agradecendo a todos vocês, nós vamos tentar essa semana, a próxima semana, talvez até umas 3 semanas, não sei se vai dar tempo, mas que for possível, para a gente explorar esse tema que eu acho importante, de uma forma assim bem aberta, sem nenhum preconceito, sem nenhuma mágoa, porque aqueles que não aceitam isso têm os seus pontos de vista que também merecem o nosso respeito. Mas é a visão da doutrina espírita de ser simples, direta, trabalhando com a lógica, a razão e o bom senso. Exatamente, professor, exatamente. Não, minhas últimas palavras são de agradecimento ao senhor, a disponibilidade, muitas pessoas fazendo perguntas ficaram sem respostas. Eu vi o comentário de uma senhora pedindo para que eu citasse a passagem de Samuel, o primeiro livro de Samuel, 28, que fala da pitonisa. Vi algumas perguntas sobre o Espírito Santo. Nós vamos ter live para falar sobre o Novo Testamento, que é um outro capítulo, né? Nós vamos conversar sobre a manifestação mediúnica no Novo Testamento. Nós vamos ter tempo para tudo isso. Da minha parte... Inclusive, João, você pode até anotar essas perguntas para deixarem, para que a gente possa oportunamente ir respondendo de acordo com a necessidade, que é importante que a gente atenda também aqueles que estão nos prestigiando, além dos frequentadores da nossa casa, que tem muita gente boa aí, Muribeca, Salvino, Georgette, eu vi aí muita gente que está... muita gente boa. Muita gente boa. Todos que estão nos honrando com a sua presença, que sejam bem-vindos, e que Dona Helena, que dirige os trabalhos espirituais desta casa, continue abençoando a todos nós, nos trazendo a força necessária para vencermos, neste momento, as dificuldades inerentes à responsabilidade e ao chamado do Cristo durante essa quarentena. Vamos agradecer, vamos nos preparar para a nossa prece, agradecendo a Deus por esta oportunidade, abençoando a todos nós que estamos unidos e reunidos em seu nome. Mais uma vez ao meu filho Enio, que está aniversariando hoje, que Jesus possa abençoá-lo, e a todos nós que fazemos parte desta família Bom Samaritano, a minha esposa aqui presente, Maria das Graças, e que todos nós possamos ser instrumentos dessa luz que tanto nos liberta, desperta e concentra a nossa responsabilidade diante do amor de Jesus. Que assim seja. Agradecemos a Luciano pela prece, pela música da abertura, e como a gente só tem 1 minuto ou 2, não vale a pena passar para ele, eu tensionava passar para ele cantar uma música de encerramento, mas o tempo não nos permite, porque a live não perdoa, chegou a hora, ela cai e acabou, e nós estamos exatamente a 1 minuto. Vamos agradecer a todos vocês, tenham todos uma boa noite, e convidamos todos para na próxima semana venham com perguntas, com dúvidas, porque nós vamos fazer, quem sabe, uma terceira live só para tirar dúvidas em cima das perguntas e respostas, que eu acho que seria interessante, porque o assunto é realmente importante para esclarecer e tirar dúvida daqueles que ainda têm dificuldade de entender que nós somos espíritos e não matéria, e que não vivemos uma só vez, graças a Deus, só assim a gente tem condições de pagar aquele que a gente deve. Um beijo no coração de todos, muita paz para todos e até terça-feira, nessa mesma hora, se Deus assim nos permitir. Obrigado, João, aí pela tua ajuda. Esperamos contar com você na próxima semana de fone de ouvido, que quando você colocou, todo mundo disse que o som está maravilhoso, a transmissão está ótima. Muito obrigado, um abraço aí na Carol, um cheiro nessa gurizada aí, que a gente gosta muito deles, que serão futuros espíritas e cristãos, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e muita paz para vocês. Tchau, João. Tchau.